E aí pessoal, aqui é o Walter, professor da MedPlay, e hoje a gente separou para vocês uns vídeos sobre conversão de unidades. Então se inscrevam no canal e vamos lá! As unidades servem para caracterizar e comparar medidas. O que nós vamos fazer agora é aprender a converter de uma unidade para outra. Então vejam só, nessa tabela nós separamos algumas unidades de exemplo e colocamos os seus múltiplos e submúltiplos. Então vocês podem observar, aqui no centro, os nossos exemplos são o grama, o metro, o pascal e o mol. Mas repito, vocês podem fazer isso com qualquer unidade que seja necessária. Vamos pegar, por exemplo, o grama e vamos ver quais seriam os múltiplos do grama. O primeiro seria, então, 10 vezes mais o decagrama, 100 vezes mais o hectograma e 1000 vezes mais o quilograma. E assim sucessivamente para todos os múltiplos. Agora, quais seriam os submúltiplos? 10 vezes menos o decigrama, 100 vezes menos o centigrama e 1000 vezes menos o miligrama. E assim sucessivamente para todos os outros submúltiplos. A mesma coisa que eu fiz para o grama, vocês podem aplicar para o metro, para o pascal, para o mol, etc. Então aqui nós teríamos o decâmetro, hectômetro, quilômetro, decímetro, centímetro, milímetro. E assim sucessivamente para qualquer outro múltiplo ou submúltiplo de qualquer outra unidade. Então agora vem a parte interessante. Como é que eu faço para converter de uma dessas unidades para outra? Bom, neste primeiro vídeo, o que nós vamos aprender é somente qual é o valor da potência de 10 que substitui o prefixo desse múltiplo ou submúltiplo. O que eu quero dizer com tudo isso? Vejam só, aqui nós temos um exemplo. No exemplo diz 1,6 micrômetros. Micrômetro é esse daqui, é a micra acompanhado do símbolo do metro. Então, se nós procuramos nos submúltiplos do metro, nós vamos encontrar os micrômetros bem aqui. O micro, este prefixo micro, ele significa exatamente 10 a menos 6. Então, se eu quisesse converter, como no nosso exemplo, de micrômetros para metros, tudo que eu tenho que fazer é substituir este símbolo aqui, que é a letra grega mi, pelo valor dele, que é 10 a menos 6. Então, o resultado ficaria 1,6 vezes 10 a menos 6 metros. Agora vamos supor que eu quero fazer o mesmo com o quilograma. Eu quero converter isso para gramas. Como é que se faz? Bom, vou procurar o quilo nos múltiplos do grama. E ele está bem aqui, esse é o quilo. O quilo vale 10 ao cubo. Então eu substituo o K de quilo por 10 ao cubo. Vai ficar assim. 5 vezes 10 ao cubo gramas. Resolvido o nosso problema. Agora um outro exemplo. Nós temos 2 milimol e eu quero converter isso para mol. Então, novamente, eu vou ver onde está o mili e quanto ele vale. O mili, que está bem aqui, ele vale 10 a menos 3. Então, nós vamos substituir a letra M por 10 a menos 3. Vai ficar 2 vezes 10 a menos 3, mol é a mesma coisa que 2 milimol. Legal. Agora, como é que a gente faz se for o contrário? Eu tenho aqui a unidade base e agora eu quero passar para um múltiplo ou submúltiplo. É o contrário, ao invés de usar a potência de 10 com o seu expoente, com o sinal que está aí na tabela, nós vamos usar o sinal trocado. Se for positivo, fica negativo, e se for negativo, fica positivo. Por exemplo, o pascal passar para hectopascal, nós vamos buscar o hecto aqui na tabela e vamos ver que o hecto vale 10 ao quadrado. Então, nós vamos escrever aqui 150 vezes 10 a menos 2 hectopascal. Nós trocamos o sinal do 2. Vamos ver agora o exemplo de 42 gramas, passar isso para microgramas. Vamos procurar o micro na tabela. Nós já sabíamos que micro valia 10 a menos 6. Então aqui nós vamos ter 42 vezes 10 a sexta
microgramos, ou seja, seria o menos 6 com o sinal trocado. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas para converter, quando nós temos múltiplos ou submúltiplos para a unidade principal, nós simplesmente colocamos a potência de 10 com o seu sinal normal. Quando nós queremos converter da unidade principal para um múltiplo ou submúltiplo, nós colocamos essa potência de 10, que está aí na tabela, porém com o sinal do expoente trocado. Então, nosso último exemplo é passar de metros para nanômetros. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, vamos encontrar o nano aqui na tabela e vamos ver que ele vale 10 a menos 9. Então, aqui nós vamos ter 0,9 vezes 10 à nona potência nanômetros, ou seja, o 10 a menos 9 do nanômetro com o sinal invertido. Então, se vocês observarem, nós temos 3 exemplos aqui passando de um múltiplo ou submúltiplo para a unidade principal e depois nós temos 3 exemplos aqui passando da unidade principal para um múltiplo ou submúltiplo. Pratiquem isso porque é muito utilizado.